Saudações a todos e sejam bem-vindos a este primeiro episódio da terceira temporada do Tech Talks. Tech Talks, que é um programa de entrevistas do portal de TI, onde abordamos sobre inovação e tecnologias da informação. Hoje, o nosso convidado é William Oliveira, diretor-geral da Tistec. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado mesmo pelo convite do portal de TI, para partilhar um pouquinho do nosso conhecimento e visão. Muito obrigado mesmo. Okay. Nós agradecemos por nos receber aqui em sua casa. Nada. Senta-se em casa. À medida que avançamos rapidamente em direção a uma era cada vez mais digital, as tecnologias desempenham um papel central em nossas vidas e na maneira como conduzimos negócios. Hoje vamos falar especialmente de cibersegurança protegendo negócios digitais. Para começar, William, qual é a sua visão geral sobre o estado de cibersegurança em Angola, quer nos serviços públicos ou privados? Bom, minha visão sobre a área de cibersegurança hoje no nosso país, em Angola, ela se baseia na seguinte visão. Hoje, eu posso dizer com alguma confiança que muita evolução aconteceu, que, digamos assim, muitas empresas e o próprio setor público já se preocupam um pouco mais com cibersegurança. Vimos algumas iniciativas, como o próprio Mintic, Academia de Cyber e etc. Mas é fato que ainda temos muito ainda para trilhar e os números eles mostram isso, né? Nós temos indicadores da área de cyber, indicadores mundiais, indicadores da região, e a Angola está acima dos dois indicadores, tanto mundial quanto da região. Isso significa que nós somos alvos constantes de ataques, e são ataques de médio, muitas das vezes até mesmo de grandes dimensões. Então, a preocupação com cyber, a formação de quadros para a área de cyber, eles têm, logicamente, de serem massificados e, principalmente, precisa-se na área, os gestores, principalmente os gestores de topo, precisam de ver cyber com um pouco mais de atenção. Não digo que não vê, mas eu acredito que ainda haja um pouco mais de maturidade. Cyber não é firewall, Cyber não é instalar uns firewall na sua empresa. Cyber não é implantar um antivírus na sua empresa. Pouco a pouco vai se mudando esse paradigma, mas eu acho que ainda temos um caminho a trilhar. Perfeito. Falou sobre estatísticas, onde constantemente Angola, se não está no top 3, está no top 5. Essas estatísticas valem o que valem. Certo. Será que são fidedignas todas? Podemos confiar nesses números que põem Angola sempre nesses lugares? Olha, são números que são distribuídos, vamos assim dizer, são apresentados por entidades que são fidedignas, algumas entidades de renome no mercado. É lógico que estatísticas são o que são, Mostram para nós apenas um pedaço pequeno de um cenário. Certo. Cabe a gente identificar e interpretar essas estatísticas a nosso favor. Olhar a Angola como top 3, ou olhar a Angola acima da média da região, isso é para que a gente possa tomar as devidas ações para que possamos nos proteger. Porque, assim, é um fato que a média de ataques a nível mundial aumentou depois da Covid-19. Isso é uma realidade, não é só Angola. Certo. Todo mundo, os ataques aumentaram. Isso é um fenômeno que eu já vi alguns estudiosos explicando. Eu tenho a minha própria opinião sobre isso. Após ali a Covid-19, as pessoas ficaram efetivamente ali em home office. Inclusive os próprios criminosos foram para home office. O que fez que esses criminosos ajustassem seu modus operandi do mundo real para o mundo virtual. Então hoje na área de cyber, na área de cyberataque,
você vê que, de fato, há uma organização criminosa organizada, né? De fato, os ataques eles foram profissionalizados. Não é mais aquele garotinho gordinho, né, no porão que ficava atacando servidores para mostrar que ele era um bom hacker ou ele era um bom técnico. Isso ficou no romantismo de cinema de Hollywood. Com essa sofisticação toda de modus operandi dos hackers, né, dos criminosos cibernéticos, que tipo de ataques são mais frequentes hoje nas empresas? Hoje há muito phishing, né? Phishing é um ataque recorrente em Angola. Para quem não sabe o que é phishing, é quando você recebe um e-mail ou até mesmo um SMS ou uma mensagem de WhatsApp, muito bem elaborada muitas das vezes, na qual a pessoa ou o hacker se passa por uma entidade ou pessoa credível e através do clique em um determinado link ou o download de um determinado programa, a pessoa tem o seu computador, digamos assim, ou seus servidores sequestrados por esse hacker. Phishing é hoje um dos mais massivos tipos de ataque e é um dos que mais atingem Angola, né? Além de phishing, tem outros, como a exploração de brechas ou exploração de falhas de segurança, né? Essa também é, logicamente, de longe, um dos maiores meios que os ataques também chegam até as nossas instituições. Por isso, sempre a preocupação, deixem seus sistemas atualizados, né? Façam atualizações constantes, porque uma brecha de segurança ela pode botar em risco a sua entidade. E tem, logicamente, né, outros tipos de ataque, como anexos que vêm por e-mail, né, ou até mesmo sites que são sites que estão infectados com algum tipo de worm, né? Mas eu digo que hoje phishing é uma preocupação. E phishing passa até por uma campanha educacional com as pessoas. Será que diz-se muitas vezes, repetidas vezes, que as pessoas são o elo mais fraco? Concorda também com essa opinião? É fato. As pessoas sim são um elo fraco. Você pode investir milhões de dólares em infraestrutura de cibersegurança e ter isso comprometido por um clique num link errado. Pode acontecer. Eu não colocaria apenas as pessoas como as principais responsáveis, fica um pouco excessivo, certo, né? Mas é fato que as pessoas são um elo importante da cadeia e muitas das vezes ataques são orquestrados por falhas de pessoas. Mas, de novo, se você está suscetível à falha de pessoas, provavelmente a sua infraestrutura de segurança não está assim tão boa. Como é que vocês lidam com isto aqui na TIS? Na TIS nós fazemos, primeiro, campanhas massificamos as campanhas como é que se diz, de conscientização entre os nossos colaboradores. Toda empresa precisa deixar claro para os seus colaboradores as suas políticas de cibersegurança, né? Os colaboradores precisam ter ciência dessas políticas. E nós, logicamente, precisamos de ter ferramentas que possam proteger as suas infraestruturas, como os famosos firewalls, sim, antivírus, sim, ferramentas que a gente chama de ferramentas de dia zero, que muitas das vezes identificam comportamentos erráticos na rede, bloqueamos sites ou conteúdos indesejados, colocamos filtros por sobre os e-mails para poder evitar phishing e educar os colaboradores e os utilizadores. Como é que vê a questão do Bring Your Own Device? Ok. O Bring Your Own Device pode ser desde uma ferramenta muito útil para a produtividade da sua empresa até um pesadelo terrível para a mesma. Minha opinião sobre o BioD sim, nós fazemos isso aqui na TIS, você pode conectar o seu telemóvel na nossa rede, mas é uma rede segregada, é uma rede segmentada, ela não está conectada à nossa rede principal. Tá? É uma abordagem nossa. Tem diversos tipos de abordagem, tá, que se pode fazer com o BioD, desde implantação de sistemas de controle e segurança nos próprios dispositivos dos funcionários, botar sandbox, que as pessoas possam conectar na sua rede de maneira segura. Tem várias abordagens. A abordagem da TIS, ok, traga o seu dispositivo, se conecte à rede, mas você tem que estar compliance com as nossas políticas de segurança. Senão vai ficar numa rede segregada que não tem nada a ver com a nossa rede principal. Perfeito. Quais são as melhores práticas
e estratégias para proteger negócios digitais? Isso daria quase uma palestra falar sobre as melhores práticas. São muitas ações que podem ser feitas, tá? Acho que a primeira grande ação é a que a gente já comentou aqui, que é ter campanhas de conscientização e formação dos colaboradores. Acho que falta isso às vezes aqui, né? Com as nossas empresas do setor, às vezes falta um pouco. Outra, não ver investimento em cibersegurança como apenas custo, mas como efetivamente um investimento. Ter a sua empresa parada durante uma semana pode ser tão caro quanto o investimento em cibersegurança. E muitas das vezes os gestores, os empresários não conseguem ter essa visão, porque ela é uma visão que é um pouco mais complexa de se ter. Então, investir em cibersegurança é uma condição, muitas das vezes até de sobrevivência. Certo. Já vimos empresas fecharem suas portas por causa de ataques de cibersegurança. Então, mantenham efetivamente os investimentos em cyber, façam os investimentos devidos, entenda o seu apetite de risco. O que significa isso? Tá, o quanto que eu, William, o quanto a minha entidade, empresa X, está ciente dos riscos que existem e posso conviver com alguns riscos. É importante. Algumas empresas suportam parar durante alguns dias, algumas empresas não suportam parar por nenhumas horas. Certo. E só você, dono do seu negócio, é que sabe o seu apetite sobre o risco. É lógico, eu não vou querer que uma empresa invista muito mais dinheiro do que ela efetivamente tem, mas é ela que tem de dizer o quanto de apetite de risco que ela tem para um determinado tipo de cyber, para um determinado tipo de situação. Outra coisa que é importante é, no caso dos sistemas, mantenham sempre seus sistemas atualizados, criem políticas de segurança efetivamente robustas, tentem ter sempre cópias de segurança, backups, né, das suas infraestruturas e dos seus dados mais críticos. Sempre que puderem, se trabalharem com informações sensíveis, tentem ter ferramentas de data loss prevention, né, de prevenção de perda de dados, de vazamento de informação. Isso são algumas das boas práticas. Se você usar efetivamente ferramentas em cloud, tenha certeza que o seu provedor de cloud é seguro, que o seu provedor de cloud atenda efetivamente às políticas da GLPI, né, da Lei de Proteção de Dados e das outras, tantas outras frameworks importantes para a área de cibersegurança. Então essa, na minha concepção, é alguma das práticas que podem ser, de certa forma, colocadas. Falou de cloud e chamou-me a atenção. Certo. Como vê a questão da cibersegurança, a proteção na cloud, de uma visão muito, muito geral, mas específico no mercado angolano? Uhum. Assim, a cloud ela veio para ficar, ela é uma ferramenta útil e importantíssima para o setor, porque assim, muitas das vezes não é sustentável você ter mega outras infraestruturas. E uma coisa é fato, eu até já fiz essa palestra algumas vezes aqui quando falava sobre cloud e segurança. A Microsoft tem muito mais dinheiro para investir em cibersegurança do que uma outra empresa. Investir em cibersegurança é caro? Olha, não é caro. Essa é uma palavra tricky. Investir em cibersegurança não é tão mais caro quanto investir em tecnologia, em informática, tá? Se você olhar o investimento apenas, como eu disse anteriormente, como um custo, você pode achar que é caro. Mas quando você olha sobre a perspectiva da continuidade do seu negócio, não é. De certa forma, não é. Não é mais caro, isso é um número certo, a IBM fez um estudo há uns anos atrás. Investimento em cibersegurança é muito mais barato do que ter os seus sistemas fora do ar, parados durante dias ou horas. Ter os seus dados sequestrados por hackers, ter dados encriptados, isso é muito mais caro. Certo. Imaginemos uma startup, né, a iniciar um serviço de e-commerce. Perfeito. E-commerce. Como é que seria essa questão de cibersegurança para um site de e-commerce? Bom, uma empresa de startup hoje, com certeza ela botaria seu e-commerce na cloud, ela não precisaria de ter uma infraestrutura, isso é um fato. Ela escolheria provavelmente um dos principais players de cloud do mercado para o fazê-lo, a Amazon, a Microsoft,
entre outras, ou até mesmo as nossas clouds locais, Angola Cables, a própria Paratus, acho que tem clouds locais, ela faria essa implementação. Logicamente, teria de ter em mente a implementação de uma solução de e-commerce que seja já robusta, que tenha, ou se ela desenvolveu à medida, que ela leve em consideração boas práticas de desenvolvimento de software. É importante que ela coloque, né, uma ferramenta de proteção do seu website, um WOF, né? Em geral, é muito importante você ter dentro de websites, tá? Um Web Filtering Software, a gente chama de WAS. Por quê? Vai proteger o seu website de e-commerce de ataques externos. Tá? Algumas empresas hoje até nem permitem, por exemplo, o meu e-commerce está voltado para Angola e eu quero vender para Angola. Eu não quero ter acesso externo de outros países. Muitos websites têm decisões de deixar os seus sites só disponíveis internamente nos países na qual atuam, para reduzir o impacto externo. Isso é um ponto muito importante, obrigado por tocar nisto. Estamos num ambiente digital altamente interconectado. Sim. Quais são os principais desafios na proteção dos seus dados e sistemas num ambiente desses? Super conectado, né? Sim. Pois é, isso é uma questão crítica de negócio, né? E hoje, boa parte do setor financeiro, o setor da banca, ele está muito ciente disso. E é um setor que, de certa forma, faz o driving do mercado. Até porque uma falha num sistema, num banco, pode ser uma falha catastrófica. Nas empresas de telecom, a mesma coisa. Mas eu acredito que essa mesma importância precisa ser transferida para outros setores da economia, né? Para outras áreas. E hoje você está num mercado, você está a web, você está hoje aqui em Angola e recebe ataques da Rússia, você recebe ataques do Brasil, você recebe ataques dos Estados Unidos, né? Então, de novo, é muito importante ter seus sistemas atualizados, ter investimentos corretos feitos na área de cyber, ter as proteções corretas, ter assessoria e consultoria correta, tá? Ter o guidance correto. Isso é muito importante. Um dos princípios fundamentais da cibersegurança é disponibilidade. Os 3 pilares, né? Sim. E cá é habitual irmos para uma agência bancária, uma agência de qualquer empresa de telecomunicações. Não tem sistema. E não tem sistema. Podemos considerar isso um risco de segurança? Não ter sistema sim, de certa forma é um risco. Pode não ser um risco crítico, né? De alta criticidade. Mas você não ter serviços disponíveis para o seu cliente de certa forma, pode ser levado em consideração como um risco, né? Porque no final das contas é um risco reputacional. Sim. Risco reputacional faz parte também da área de cibersegurança. As pessoas às vezes não acham isso, mas risco reputacional é uma das áreas de atuação da cibersegurança. E se o sistema não está disponível, se o sistema sempre cai, isso é um risco reputacional. Certo. Vai fazer com que as pessoas deixem de usar o seu app, ou deixem de usar a sua empresa, ou deixem de aceder ao seu site. E isso é um risco para a existência da sua empresa. Às vezes as pessoas acham que cibersegurança é só ataque, né? Não, cibersegurança é uma área muito ampla. A ISO 27, que é a ISO que trata de cibersegurança, ela é bastante extensa, vai desde a segurança física, né, de efetivamente os computadores estarem dentro de lugares seguros, até efetivamente a segurança reputacional e a segurança virtual. Então, cibersegurança é uma área complexa, por isso que a gente precisa de quadros formados nessa área. Quadros formados nessa área e cibersegurança nem sempre são ataques, não. Conforme mencionou. Como é que as empresas podem proteger-se ou proteger as suas redes corporativas de ataques cibernéticos como ransomware e outros pelos insiders, né? Quando o ataque vem de dentro, é um funcionário mal intencionado, insatisfeito ou até mesmo somente descuidado. Ok.
É o ponto que nós tínhamos comentado no início, né? Não vale a pena ter milhões de dólares em investimento se o seu funcionário leva os seus dados no HD externo, né? Que diga a CIA, né? Com John Snowden, né? Sim. É um incidente de segurança que tão absurdo, né? Numa agência de segurança como a NSA, que você até acha engraçado. Sim, de novo, né? Investimentos têm que ser feitos. E os investimentos, quando você monta uma infraestrutura de cibersegurança para a sua entidade, quando você monta uma estratégia e um framework de proteção, você não pensa apenas nos ataques externos, você pensa também nos ataques internos. Na verdade, os firewalls, vamos dizer assim, não só protegem os sistemas da parte externa, mas também das partes internas. Tanto que a gente brinca, né? Na verdade, não é uma brincadeira, é um fato, é uma melhor prática. Os seus sistemas em geral estão numa DMZ, né? Uma Delimited Zone. Sim. Que é uma área delimitarizada que ela está segura tanto da sua rede interna quanto da sua rede externa. Isso é uma melhor prática. Então você precisa levar em consideração o investimento e a proteção dos seus sistemas de usuários internos e de usuários externos. E com relação aos usuários internos, você precisa de conscientizar os seus usuários dos riscos e dos problemas, né? E muitas das vezes você precisa de adotar políticas não permissivas. Eu vou ter de ensinar meu funcionário de que aceder um site de cassino pode ser perigoso porque pode ter um ransomware, um worm anexado ali àquele site. Melhor eu não deixar ele aceder esse site, né? Porque, em geral, as campanhas de conscientização, elas podem ser eficientes, às vezes podem não ser eficientes. E seres humanos gostam, muitas das vezes, de correr riscos. Então, é melhor você não expor-se ao risco. Se você não precisa de ter acesso àquilo, não tem acesso. Se o seu funcionário não precisa aceder àquilo, ele não precisa aceder. Hoje em dia estamos todos com muita pressa. Queremos coisas instantâneas. Falo disso porque é uma prática. Grupos de trabalho terem grupo no WhatsApp, por exemplo, ou Telegram. Sim. E lá partilharem-se muitos documentos corporativos. Isso é um problema. Sim, qual é a tua opinião sobre isso? Olha, dados, a gente falou, dados empresariais, dados da empresa precisam de estar dentro da empresa. Eu, sinceramente, não acho, e inclusive não incentivamos, a utilização de ferramentas externas para partilhar informações da empresa. Assim, a gente até pode ter um grupo de WhatsApp com um cliente, com um parceiro de negócio, por um ou outro motivo, mas, em geral, trabalho se utiliza ferramentas de trabalho. Ou seja, aqui no caso da TIS, o Teams é a nossa ferramenta de comunicação interna, e é por ele que nós comunicamos, é por ele que nós transmitimos informação, é por ele que a gente efetivamente partilha informação. Se caso você for partilhar informação, ou seja, sou uma startup, não tenho dinheiro para comprar um Teams, ou não tenho dinheiro... Olha, tem ferramentas tão boas quanto, né? Que você pode utilizar, que são open source, né? Que você pode tentar implementar na sua empresa. E, novamente, mas eu não mexo com informação sigilosa, não tenho essa preocupação. Ok, vá lá. Mas, para mim, muitas das vezes, WhatsApps, Telegrams são fontes muito complexas de vazamento de informação. Aconteceu no Brasil há uns anos atrás, um escândalo lá com a Lava Jato, né, com juízes que conversavam sobre casos e etc. E eles usavam o Telegram para fazer essas conversas. E vazou-se as conversas deles de grupos do Telegram. E o ataque foi um ataque, assim, interessante a maneira com que eles chegaram até isso. Clonaram os números de algumas pessoas, né? E através desses números clonados, redirecionaram os backups das mensagens e tiveram acesso a todas as conversas. Então tem que ter muito cuidado com o que se faz nesse tipo de rede, porque você pode ter suas informações vazadas sem o seu consentimento, a depender de determinadas brechas de segurança que você ou até mesmo a ferramenta possa ter. Backups. Isso é. Quais são as melhores políticas para backups? Por exemplo, antes que me respondas a isso, sou um cliente seu ou da TIS e sofro
um ataque de ransomware. Certo. O que me recomendarias fazer? Pagar o resgate? Pagar o resgate nunca é uma boa opção, tá? Nós aconselhamos a pagar resgate só em situações onde o cliente não tem dados, não tem backups. Assim, infelizmente, quando o cliente é nosso cliente, muitas das vezes a gente já faz o guidance dele e já estamos ali com controle, né? E em geral, nunca vamos deixar isso acontecer com clientes nossos. Muitas das vezes nós somos chamados por clientes novos, que nos chamam para responder a incidentes. Eu até brinco com o meu pessoal que eu não gosto muito desse tipo de trabalho, porque é um trabalho do post-mortem, né? Você chega Sim. lá, o cadáver já está morto no chão e você vai tentar ressuscitar o morto. É um negócio de trabalho meio chato e inglório. Mas clientes pedem e nós vamos lá. Quando a gente chega nesse cliente e ele não tem backups, os dados dele estão desatualizados ou não se acha, às vezes você pode achar a chave de criptografia na Deep Web ou na Dark Web, nós podemos, de alguma forma, orientá-lo a tentar fazer isso. Mas esse é o pior cenário. O melhor cenário é você ter. O melhor cenário é você nunca estar, né, à mercê de ransomwares. O segundo cenário é você ter seus backups atualizados, né, em outros lugares, fora da sua estrutura, backups na cloud, se possíveis, né, backups fora da sua estrutura, em mídias físicas, se possível, né, para que em caso de você ter uma situação dessa, você possa recuperar seu sistema em horas. Eu já vi situações em que o backup fica no servidor de produção, né? Acontece muitas vezes. Quais são as melhores práticas? Já mencionou aqui meme, algumas. Né? Tem um meme, né, do cara dizendo, o cara tá com a cara assim triste, ele fala, o que aconteceu? Ele disse, o backup. O que aconteceu? Estava no sistema que parou, né? Pois. Quais são as melhores práticas para proteger melhor os backups? Olha, as melhores práticas em geral são primeiramente fazer backups cruzados, ou seja, geralmente você tem uma infraestrutura e você faz backup dessa infraestrutura fora dessa infraestrutura. Simples. Por quê? Se o seu prédio pega fogo, né? Digamos que a TIS pegue fogo. Se os nossos backups estiverem até mesmo em outros servidores, mas no mesmo local físico, não fizemos nada. Certo. Isso aconteceu no 11 de setembro. Sim. Bancos encerraram as operações, operadoras de seguradora fecharam as portas, porque os backups da seguradora estavam na outra torre. Certo? Ninguém imaginava que 2 torres iriam cair, é fato. Então, hoje em dia, depois do 11 de setembro, se aconselha a ter geo-backup, ou seja, o backup está em outra infraestrutura que esteja fora, efetivamente, da zona de proximidade do site principal. Em algumas situações, é melhor que esteja, inclusive, fora da província ou fora do próprio país, em algumas situações. Aconteceu um tsunami em Luanda, por exemplo, uma catástrofe, um furacão ou alguma coisa. Se todos os seus backups estiverem aqui, e digamos que seja uma catástrofe, um terremoto, você pode perder seus dados. Então, em geral, fazer geo-backup, ou seja, fazer backups em outras regiões, é uma melhor prática. É possível, às vezes? Pode não ser, mas hoje em dia, com a cloud, é muito simples você fazer geo-backup. Você pode fazer backup na África do Sul, em outros lugares, né? Tudo bem, as pessoas podem dizer, tá, mas meus dados estão no outro lugar, os dados estão fora. Sim. Criptografe seus dados, garanta que seus dados não possam ser acedidos nem mesmo pela própria entidade da cloud. É isso que a gente faz. Por exemplo, nós usamos muito o OneDrive, mas os nossos dados que vão para o OneDrive estão encriptados. Mesmo que alguém aceda ao nosso OneDrive, não tem acesso aos dados. Isso também é uma boa prática. Se falarmos de criptografia, nunca mais terminamos. Não, e é um tema extenso. E é um tema importante. E as pessoas às vezes não tomam... são ações simples de encriptar o seu disco do Windows, encriptar determinadas informações. As opções são simples, às vezes as pessoas não percebem. E podem tirar você de problemas, digamos assim. Sim. 10 anos de TIS. Sim. Quais são as soluções que a TIS oferece para o mercado angolano? Nós somos uma integradora de soluções, por isso temos várias unidades de negócio. A de Cyber é uma delas, né? Mas nós hoje oferecemos serviços na área de infraestrutura e data center, na área de desenvolvimento de aplicações, temos uma fábrica de software, na área aplicacional, com sistemas de SM, BPM, RPs e outros sistemas. Fazemos consultoria na área estratégica, voltado para TICs.
Okay. E agora estamos fazendo consultoria voltado para a área de negócio. É uma unidade de negócio nova que a gente está desenvolvendo e está agora colocando no mercado. Perfeito. Também fazemos toda a parte de integração e interoperabilidade de dados, que é uma área de ciência de dados, onde está a inteligência artificial, né? Que é onde o Marco, que acho que conhece esse trabalho. Conheço, sim. Tá? E também temos, como eu disse aqui inicialmente, uma área voltada exclusivamente para a área de cibersegurança. Perfeito. Sobre como proteger negócios e ativos digitais. Assim, em tom final, recomendações. Uma recomendação que na nossa conversa eu acabei não tocando e ela é muito importante. Lógico que isso não cabe a todas as instituições, né? Uma empresa pequena pode não ter essa condição. Mas em empresas onde o seu dado é o seu maior patrimônio, nós aconselhamos que essa entidade tenha um CISO, um diretor de cyber, uma pessoa que olhe apenas para a área de cibersegurança. Inclusive na banca isso já é hoje uma realidade na maioria dos bancos angolanos. Por quê? É simples. O CTO, ou o cara da TI, né, o diretor de TI, é um cara que quer modernização, quer avançar, quer correr. Num carro, ele quer acelerar o carro, ele quer o carro ao máximo de velocidade possível. E o cara da cyber, em geral, é um cara que quer botar freios nesse carro. Se você bota freio e acelerador com a mesma pessoa, isso tem a não funcionar muito bem, tá? Em geral, é importante você dividir as responsabilidades. Cyber com cyber, TI com TI. Então, uma coisa que a gente acabou não se tocando, mas é uma situação crítica para determinadas entidades, CTOs e CISOs precisam ser pessoas diferentes. Porque as estratégias são diferentes e as visões são diferentes. E eles precisam responder à gestão de topo para tomarem as decisões corretamente. Numa empresa onde a informação é um ativo crítico, ter um CISO e ter um CTO é crítico. Minha empresa não é tão grande. Tenha um CISO as a service, um CISO terceirizado, mas alguém que de fato possa se preocupar com cyber na sua empresa, em oposição à visão da área de TI de avançar. Isso é importante, tá? Isso é um ponto que eu acredito que, principalmente para as grandes corporações, é algo que está começando só agora, mas que a gente precisa fazer com que isso atinja o máximo de entidades possíveis. William, obrigado pelo seu tempo. Obrigado a vocês pelo convite novamente. É uma honra estar aqui com vocês e falar, né, sobre esse tema que é tão importante e para Angola e para o mundo todo hoje muito importante. Como a gente disse aqui, os ataques eles aumentam e todos os dias nós temos notícias. E Angola não é apenas, né, uma das vítimas, o mundo todo. Há, 2, 3 meses atrás, Portugal teve um ataque massivo, né, à Vodacom, né, que tirou os sistemas do ar durante algumas horas, expôs dados de clientes. Então, assim, é muito importante os gestores de topo, presidentes de empresas, CEOs, estarem atentos a isso e perceberem que investimento em cibersegurança pode ser uma questão de vida ou morte para a sua empresa. Perfeito. Né? Essa visão é que a gente precisa, digamos assim, colocar na cabeça dos nossos decisores. Perfeito. Obrigado por partilhar conosco. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem assistido a este episódio até o final. Contamos convosco para o próximo Tech Talks. Obrigado.